Livro dos Jubileus, capítulo 16. Os anjos aparecem a Abraão em Hebron. Isaque é prometido novamente. A destruição de Sodoma. A salvação e o grande pecado de Ló. E na lua nova do 4º mês nós aparecemos a Abraão, no carvalho de Moré, e nós conversamos com ele, e anunciamos a ele que um filho seria dado a ele através de Sara, sua esposa. E Sara riu, porque ela ouviu que falávamos estas palavras para Abraão, e nós a admoestamos, e ele ficou com medo, e negou que ela tivesse rido por causa daquelas palavras. Gênesis 18:12. E nós contamos a ela o nome de seu filho, e seu nome é ordenado e escrito nas tábuas celestes, Isaque. E quando nós voltássemos a ela no tempo determinado, ela teria concebido um filho. E nesse mês o Altíssimo executou julgamento em Sodoma e Gomorra e Zeboim e toda a região do Jordão, e ele os queimou com fogo e com enxofre, e os destruiu até os dias de hoje, como já lhe havia dito a respeito de todas as obras deles, que eles eram malignos e excessivamente muitíssimo pecadores, e que eles se contaminavam e cometiam fornicação em sua carne, e praticavam impurezas sobre a terra. E dessa mesma maneira o Altíssimo executará julgamento nos lugares onde eles fizeram de acordo com a sujeira dos sodomitas, do modo como julgou e sentenciou Sodoma. Mas Ló nós salvamos, porque o Altíssimo lembrou-se de Abraão, e o tirou do meio da destruição. Mas ele, Ló e suas filhas cometeram pecado sobre a terra, como não havia acontecido desde os tempos de Adão até o tempo dele. Porque o homem Ló deitou com suas filhas. E eis que era ordenado e gravado sobre todos seus descendentes, nas tábuas celestes, para removê-los e exterminá-los, e para executar julgamento sobre eles conforme o julgamento de Sodoma, e não deixar descendente do homem sobre a terra no dia da condenação. Abraão junto ao poço do juramento. Nascimento de Isaque, e o estabelecimento e comemoração da festa dos tabernáculos. E neste mês Abraão mudou-se de Hebron, partiu e habitou entre Cadesh e Shur nas montanhas de Gerar. E no meio do 5º mês ele se mudou de lá, e habitou no poço do juramento. E no meio do 6º mês o Altíssimo visitou Sara e fez nela conforme havia falado, e ela concebeu e engravidou. E ela deu à luz a um filho no 3º mês, no meio do mês, no tempo no qual o Senhor havia falado a Abraão, no festival dos primeiros frutos da colheita, Isaque nasceu. E Abraão circuncidou seu filho ao 8º dia. Ele foi o primeiro a ser circuncidado de acordo com a aliança que foi ordenada para sempre. E ao 6º ano da 4ª semana nós viemos a Abraão, ao poço do juramento, e nós aparecemos perante ele conforme nós tínhamos falado a Sara que nós retornaríamos a ela, e ela teria concebido um filho. E nós retornamos no 7º mês, e encontramos Sara com uma criança e nós o abençoamos, e nós anunciamos a ele todas as coisas que haviam sido decretadas a respeito dele, que ele não morreria até ter gerado mais 6 filhos, e que ele os veria antes de morrer. Mas que de Isaques deveria ser chamado seu nome e sua descendência. E que todos os descendentes de seus filhos seriam gentios, e contados com os gentios. Mas dos filhos de Isaque o se tornaria santa descendência, e não seria contado entre os gentios. Porque ele se tornaria porção ou herança do Altíssimo, e toda a sua descendência seria posse do Altíssimo, que eles seriam para o Altíssimo um povo de sua propriedade sobre todas as nações, e que eles se tornariam um reinado e sacerdotes e uma nação santa. E nós seguimos nosso caminho, e anunciamos a Sara tudo o que tínhamos contado, e eles dois se alegraram com muito grande alegria. E ele construiu lá um altar ao Altíssimo que o salvou, e que o havia feito se alegrar na terra de sua peregrinação, e ele celebrou um festival de alegria neste mês por 7 dias, próximo ao altar que ele havia construído na fonte do juramento. A primeira festa dos tabernáculos. E ele construiu cabanas para si e seus servos neste festival, e ele foi o primeiro a celebrar a festa dos tabernáculos na terra. E durante esses 7 dias ele trouxe ao altar um holocausto ao Altíssimo, 2 novilhos, 2 carneiros, 2 ovelhas e um bode por oferta pelo pecado, que ele possa expiar assim para si e para sua descendência. E como oferta de agradecimento, 7 carneiros, 7 cabritos, 7 ovelhas, e 7 bodes, e suas correspondentes ofertas de frutas e suas ofertas de bebidas.
E ele queimou toda a sua gordura no altar, uma oferta escolhida ao Altíssimo para um doce aroma agradável. Levítico 7:12. E durante a manhã e tarde ele queimou substâncias aromáticas, incenso, gálbano, estacte, nardo, mirra, especiarias, e costum. Todos esses 7 ele ofereceu, amassados e misturados em partes iguais e puras. E ele celebrou esta festa por 7 dias, alegrando-se com todo o seu coração e com toda a sua alma, ele e todos aqueles que eram de sua casa, e não havia estrangeiros com ele, nem ninguém que não fosse incircunciso. E ele bendisse a seu Criador que o criou em sua geração, porque ele o criara de acordo com seu bom prazer. Porque ele sabia e notava que dele sairia a planta da justiça para as gerações eternas, e para ele uma descendência santa, de modo que eles deveriam se tornar como ele que fez todas as coisas. E ele bendisse e se alegrou, e ele chamou o festival de o Festival do Altíssimo. Uma alegria aceitável ao Altíssimo Criador. E nós o abençoamos para sempre, e toda a sua descendência após ele por todas as gerações da terra, porque ele celebrou este festival no tempo correto, de acordo com o testemunho das tábuas celestes. Por esta razão está ordenado nas tábuas celestes, no que se refere a Yasharal, Israel, que eles devem celebrar a festa dos tabernáculos 7 dias com alegria, no 7º mês, aceitável diante do Altíssimo. Um estatuto eterno pelas gerações todo ano. E para isso não há limite de dias, porque é ordenado para sempre no que diz respeito a Yasharal que eles devem celebrá-lo e habitar em cabanas, e colocarão grinaldas em suas cabeças, e tomar galhos frondosos, e salgueiros do ribeiro. E Abraão tomou ramos de palmeiras, e os frutos de árvores formosas, e todo dia deu voltas ao redor do altar com os ramos, 7 vezes por dia pela manhã, ele louvou e deu graças a seu Altíssimo por tudo em alegria,